Amiguinhos e amiguinhas, hoje o Cafeína apresenta um dilema, uma dicotomia talvez. Falando bonito. Vamos responder por quê, como diria a Marília Gabriela, as debêntures, que nada mais são que títulos de dívida de empresas, estão mais atraentes que os dividendos pagos pelas mesmas empresas. Salve, salve vocês que nos acompanham. Sammy Boy, um levantamento do Bradesco BBI apontou que a rentabilidade oferecida pelas debêntures incentivadas, lembrando que elas são isentas de imposto de renda, atreladas ao IPCA, supera o retorno dos dividendos pagos pelas mesmas companhias. E isso tanto no curto prazo quanto no médio prazo. É claro que aqui, Doni, a gente está falando de rentabilidade de algo de renda fixa com as ações. Ações podem valorizar como desvalorizar. Bom, fato é que essa diferença entre o que vem sendo oferecido em dividendos e o rendimento das debêntures não deve, segundo os analistas, durar tanto tempo. Então, o motivo de estarmos trazendo o tema à baila, pegado no seu vocabulário aqui, editor, é pela janela de oportunidade que se abre, em especial para aqueles que gostam de investir em renda fixa. Segundo, Doni, o pessoal da pesquisa, que é do Bradesco BBI, essa diferença é sempre maior em tempos de crise, já que há um maior estresse no mercado de crédito, o que significa que quando a inflação começar a diminuir, de fato, assim como a nossa economia retomar mais fortemente, a gente deve ter uma diminuição, uma convergência. E aí é a hora que esse gap ou janela se fecha. E para levantar as remunerações, os analistas fizeram o quê? Compararam a remuneração das debêntures incentivadas e o retorno com dividendos distribuídos por 7 empresas de energia elétrica e uma de saneamento, já que a gente está falando aí de setores reconhecidos por retornar rendimentos generosos aos acionistas. Lembrando que ambos têm isenção do imposto de renda. Então, a partir da metodologia utilizada, o estudo indica que quem investisse nas debêntures das respectivas empresas pesquisadas e mantivesse a aplicação até dezembro de 2024 teria um retorno maior que os dividendos distribuídos por elas em igual período. A rentabilidade usada para as debêntures foi a marcação da curva de juros. Então, uma debênture da Taesa, por exemplo, com uma taxa de 6,3% ao ano, pagaria até dezembro de 2024 41,2%, já considerando a inflação implícita de 7,2% no período. Em contrapartida, o dividend yield das ações da Taesa acumulada para o período seria, pela projeção, 22,8%, o que é menos do que a rentabilidade paga pelas debêntures. Já as debêntures da Neoenergia, pagas também até dezembro de 2024, acumulam um retorno de 39,9% contra 19,4% em dividendos no mesmo período. A Engie, a mesma coisa praticamente. Os debenturistas podem receber 39% contra 18% dos dividendos. Nessa lista que aparece na tela, a gente vê apenas a CPFL com caso contrário. No entanto, a diferença é bem pequena, 39,6% em dividend yield contra 39% em juros das debêntures incentivadas. E aí fica a pergunta, o que vale mais a pena? Investir nas debêntures ou nas ações mirando os dividendos? Primeiro de tudo, estamos trabalhando com cenário, com projeções. Sim. Nesse caso, cenários traçados pelo BBI, que leva em conta a pressão inflacionária, risco fiscal, eleições em vista e juros altos. E com esse cenário, eles projetaram a taxa real oferecida nos investimentos. Ou seja, quanto uma debênture oferece acima da inflação. Certo. Se ela paga IPCA mais 5%, o que está sendo levado em consideração no estudo, justamente esses 5%. E se a inflação recuar e os juros caírem, as companhias devem voltar a reportar maiores lucros e dividendos. Olhando o longo prazo, em especial as companhias de energia e saneamento, quem investe nelas terá possivelmente boas oportunidades de se beneficiar, seja com os dividendos, seja com ganho em capital, algo que não acontece com quem investe nas debêntures. Nesse caso, a janela de ganhos
é mais curta. E sem contar que esses setores que o Doni acabou de citar têm seus contratos e concessões corrigidos pela inflação. Então, essas companhias acabam tendo um maior custo de capital, assim como maiores receitas. Por isso que as elétricas são atrativas para o investidor, mesmo em época de juros altos e por serem consideradas ações defensivas no caso contrário. Entre os pontos positivos das debêntures, quando a gente compara com os dividendos, está o risco de falência. Por quê? Numa situação extrema e inesperada como essa, os debenturistas recebem antes, né? Tem prioridade para receber o dinheiro na comparação com o acionista. Um outro ponto é que existe uma maior previsão quanto ao rendimento nas debêntures, porque no momento da aplicação você já sabe qual vai ser a remuneração. Mesmo o IPCA variando, os juros são fixos, a parcela pré-fixada vai se manter até o vencimento, o que não acontece com os dividendos, você não sabe. Eles são estimados e podem ter variação nos pagamentos, dependendo do desempenho da companhia ao longo do período. Agora, para quem quer entrar em debêntures, tem que olhar algumas coisas. Nota de crédito, que são aquelas notas AAA, AA, de acordo com a agência de rating, tem um significado. Além disso, vale olhar o prazo médio que você vai receber, porque as debêntures podem ser curtas, mas podem ser longas e você vai recebendo no meio do caminho os juros, sem contar na liquidez. Tem papel que até é bom, boa nota, tudo, mas não tem liquidez. Se você precisar vender antes do vencimento, você está lascado. E aí é dor de cabeça. Isso precisa estar no preço na hora de você fazer a sua escolha. Fique ligada que a partir do ano que vem, já em janeiro, as debêntures vão passar a ter o seu rendimento marcado a mercado e não mais segundo a curva de juros, o que pode trazer perdas nas taxas diárias ou ganhos também. Para quem investe pensando em levar esse título até o fim, ok, nada muda. Só que essa mudança pode acrescentar uma boa pitada de volatilidade nesse tipo de ativo. Agora, analisando os riscos das debêntures, o que é apontado de forma generalizada é a falta de proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, caso que ocorra na poupança, na LCI, na LCA, nos CDBs. E isso justifica, de certa forma, retornos maiores. Assim, se eu tenho dois investimentos, um tem FGC e o outro não tem FGC, e os dois têm o mesmo risco, o que não tem que me pagar mais para compensar. Por outro lado, as empresas oferecem uma garantia em troca do investimento, caso ela venha a não honrar os seus compromissos. Então, veja quais bens e garantias estão sendo oferecidas para liquidar as dívidas. Geralmente, quanto maior a classificação de risco, o rating de uma empresa, menores são as garantias oferecidas por ela. Melhor crédito, menos você precisa pagar. É o binômio risco e retorno, Sim. que é uma das grandes leis das finanças. Mas é claro que isso é dado pelo mercado e cabe a cada um de nós, cada um de vocês, investidores, identificar sua preferência, sua aversão, sua tolerância ao risco. Bom ponto, Samidana. Antes de partir para o próximo bloco deste programa, deixe aí o seu like, principalmente se inscreva no nosso canal, o Invest News, e muito obrigado desde já. Vamos agora para o Giro de Notícias. A produção diária de petróleo no Brasil recuou 2,6% em junho, para uma média de 2,828 milhões de barris, contra 2.903 milhões no mesmo mês de 2021, mostraram dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, divulgados recentemente. Em relação ao mês de maio, a queda da produção foi menor, de 1,75%. O Twitter anunciou novas ferramentas em sua página inicial e no feed dos usuários sobre as eleições no Brasil, incluindo algumas ligadas ao combate à desinformação. Entre os recursos lançados, um deles é uma seção especial na aba inicial Explorar, sobre eleições, que será frequentemente atualizada com os fatos mais recentes a respeito do assunto, disse a rede social em post em blog. No mundo do trabalho freelancer, onde cada um pode definir quanto ganha, as mulheres ainda ficam para trás. Essa foi a conclusão de um estudo conduzido pela Zen Business. A pesquisa, que foi realizada com 6.000 freelancers dos Estados Unidos, descobriu que, em média, os homens cobram 48% a mais por hora do que as mulheres.
Notícias giradas, Doni, tema interessante, né? Sim. Eu gosto muito de renda fixa, agora com juros mais altos, a renda fixa toma novos focos, então vale a pena sempre dar uma olhadinha, entender os mecanismos, os riscos, as possibilidades. E claro, acompanhar tudo aqui no Cafeína e nos vemos no próximo, se Deus permitir. Tchau, tchau. Tchau.